Nós estamos pregando há já alguns domingos sobre os Salmos dos Degraus, ou os Salmos de Romagem, ou os Salmos de Romaria, que são salmos que tratam das viagens que o povo de Israel fazia para ir a Jerusalém. E hoje a nossa leitura será no Salmo 125, e eu os convido para lermos a palavra de Deus. Salmo 125 diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Nós vamos começar a nossa meditação hoje, e antes de começá-la nós vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, nós damos graças a Ti pela Tua palavra, porque o Senhor é quem a revela aos nossos corações, e pedimos que o Senhor, nesta noite, fale conosco e fale as nossas vidas. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que a Tua voz fale aos nossos corações, que em meio a tanta confusão, a qual a maioria das pessoas vivem, que o Senhor fale conosco, que a nossa mente, tão cheia de tantas coisas, de tantas preocupações, de tantas coisas que não têm nada a ver contigo, que o Senhor, na sua graça, encontre um espaço para penetrar a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, as nossas emoções e a nossa vida. Pedimos que o Senhor nos fale, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos dê direção nesta noite. No nome de Jesus, amém e amém. Eu gostaria que você prestasse atenção nesse salmo, começando pelo versículo 3. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos ímpios. O povo de Israel vivia debaixo de uma opressão. Não se sabe muito bem se na época em que foi escrito esse salmo era uma opressão causada pelos povos ao redor, é bem provável que assim fosse, ou por uma opressão de um rei específico de um desses povos pagãos que dominava o povo de Israel. É por isso que vem essa expressão: o cetro dos ímpios não permanecerá para sempre. Ou seja, a mão dos ímpios estava sobre o povo de Israel. Eu gostaria que você pensasse o seguinte: imagine se eu ou você fôssemos muçulmanos e nos convertêssemos a Cristo, nos arrependeríamos, ouviríamos uma palavra, quem sabe através de um missionário, de um rádio, como se prega hoje no mundo muçulmano, e você se arrependesse e cresce em Jesus Cristo, e você começasse a desejar a ir a um templo, a um lugar como esse, para continuar o seu crescimento, você não teria esse templo. Imagine que você, por ser cristão, você sentiria a necessidade de estar com os irmãos, com outros que crescem em Jesus. E você não poderia dizer da sua fé para ninguém,
você teria que descobrir essa pessoa de alguma forma, mas imagine que provavelmente você não poderia fazer isso, porque como todos nós sabemos, nos países muçulmanos não é possível uma pessoa crer em Jesus. Provavelmente você, se você tentasse fazer isso, se reunisse, encontrar com alguém, você seria morto, decapitado. É bem improvável. Imagine a segunda cena. Você é um cristão de terceira, quinta, quarta geração. E você tem a liberdade de se reunir aqui, como nós fazemos aqui dominicalmente. Mas você é alguém que sofre por causa da cultura que se tornou os nossos países cristãos, chamados cristãos. O cristianismo se tornou uma cultura de tal forma que você vive num ambiente cristão, num ambiente evangélico, mas você adquiriu essa cultura que está no mundo e você é pressionado por ela. No nosso país, por exemplo, se afirma que nós temos 86% de cristãos, 64% católicos e 22% evangélicos. Mas isso já se transformou em uma cultura, entrou na comunidade evangélica, entrou na mente das pessoas, entrou no coração das pessoas. E agora, apesar de você não correr risco de morrer decapitado, você está sendo empurrado para dentro de você, e provavelmente nós estamos assimilando tudo isso, nós vamos assimilando essa cultura, e isso começa a pautar, a ser a nossa agenda de vida. Nós começamos a viver, ao invés de viver pelo Evangelho, nós começamos a viver por essa proposta de uma cultura mundana que mistura todas as coisas e vem para dentro de nós. Eu vou apontar algumas delas. A primeira entrada dessa cultura na mente daqueles que se afirmam cristãos é essa miopia moral que todos nós estamos agora emudecidos, não podemos nos levantar. Miopia é uma deficiência visual que te impede de ver longe, de ver à distância. E esse é o ambiente que nós vivemos. A maioria das pessoas não tem a menor ideia do que vai acontecer daqui a algum tempo, e provavelmente isso vai continuar assim, se continuar essa proposta moral que está presente na nossa sociedade. Nós não sabemos o que acontecerá com os nossos filhos, na sua sexualidade, por exemplo. Nós não sabemos o que poderá acontecer com a vida das pessoas do ponto de vista moral daqui a alguns anos. Imagine uma criança ouvindo desde os seus 6 anos que não é a biologia, que não é a forma que Deus a fez, que não é o DNA que ela tem, não são as características biológicas que ela tem que determinam a sua sexualidade, e mais grave, que determinam a sua identidade. Mas é o professor que determina, são os pais que determinam, é o ambiente em que ela vive que vai determinar isso. São os conflitos que ela teve no passado que justificam agora e determinam a identidade desta criança. São os amigos, são as influências que vão determinar isso. A segunda característica desse mundo que está entrando e já entrou na vida da igreja é esse conformismo com que nós vivemos e que vai se instalando em nós. O mundo espera que você se pareça cada vez mais com o mundo. Ele espera que você ganhe essa forma do mundo,
para você então ganhar os benefícios que essa sociedade te propõe e que essa mentalidade te propõe. Então você vai se conformando com o mundo, você vai pensando como o mundo, e aquilo que nós pensamos conduz a nossa forma de ser, de existir. O mundo espera, pressiona, impõe, faz propaganda, passa para dentro de você as ideias que ele deseja que você viva e tenha, impõe, propõe nas escolas, nas universidades, e nós na própria igreja vamos assimilando esses conceitos e fazendo com que a nossa forma se pareça mais com o mundo do que propriamente com Deus. E uma terceira forma ou maneira que o mundo está usando para tratar a nossa vida e impor a sua forma em nós, é que você tem que viver sem reagir. Você tem que se deixar levar por essa maré. Você não pode reagir, porque se você reagir contra qualquer proposta que o mundo propõe, você vai ser deixado de lado. Você vai ser considerado um racista, você vai ser considerado uma pessoa preconceituosa, você vai ter embates com as leis desse país, você vai ter problemas e todos os setores da sociedade se organizam para abafar a sua provável reação a essas coisas. Se você reagir, ainda que você não seja uma pessoa importante, como é o meu caso, provavelmente você vai ser perseguido, agredido, ofendido. Isso tem riscos muito graves que podem acontecer nas nossas vidas. O primeiro é que à medida que a gente vai ganhando essa forma de pensar do mundo, a gente começa a concordar que as estratégias e os métodos que são oferecidos pelo mundo podem ser vividos por nós. Então vamos nos tornando, por exemplo, pessoas corruptas, e nem nos damos conta disso e nem percebemos. Nós vamos entrando nesse processo de querer se enriquecer facilmente. Nós vamos nos corrompendo e corrompendo aqueles que estão ao nosso lado. Nós vamos usando os mesmos métodos, os mesmos meios que o mundo tem para adquirir e ter propriedade. Eu já falei por muitas vezes e já contei aqui e mostrei até o vídeo aqui na igreja de 3, 4 homens, de 3, 4 políticos em Brasília, orando, reunidos, agradecendo a Deus pela propina que receberam por ter feito algo ilegal. A segunda coisa que a igreja tem assimilado, e nós temos assimilado, é a promiscuidade e confusão na área sexual. Nós estamos vivendo num tempo em que vale tudo. Tudo é relativo. Nós perdemos o bom senso, nós perdemos a compreensão da sexualidade como sendo algo bonito, preparado, feita por Deus para o bem da humanidade. Nós perdemos a percepção disto. A terceira coisa é a infidelidade conjugal. O número de casais, mesmo aqueles que se afirmam cristãos, que lidam com a infidelidade, que namoram a infidelidade, que desejam a infidelidade e que realizam a infidelidade é cada vez maior. Isso começa com essa mentalidade de que a gente não deve fidelidade ao outro ser humano. Nós somos responsáveis pelas pessoas com quem nós convivemos. Isso começa na adolescência, na infância. Eles aprendem que, enquanto eles beijarem e ficarem, eles não precisam respeitar a outra criança, o outro ser humano, a outra jovem, o outro jovem. E daí, quando se casam, parece que eles estão com esta mesma mentalidade. E vão faltando com atenção à família, vão deixando de cuidar um do outro, vão deixando de conviver, começam a trabalhar excessivamente como faz toda a sociedade,
e começam a nascer neles uma carência afetiva, que vai acontecendo, e daqui a pouco isso se torna um desejo, uma atração sexual fora do casamento, fora da aliança proposta por Deus para o casamento. Começa a vir a pornografia, a libertinagem, o adultério. A quarta consequência dessa mentalidade do mundo, de forma prática e que tem acontecido na vida das pessoas, é a dependência química. Começa-se com álcool, ainda jovens, adolescentes, meninos, maconha. Na nossa cidade, que é uma cidade relativamente conservadora, nós andamos nas ruas de dia e sentimos o cheiro da maconha. Como dizem alguns dos meus amigos, da erva maldita. As festas são regadas a cocaína e a drogas que os jovenzinhos não sabem nem o que tem lá nessas festas que acontecem aí pelas chácaras da cidade. Êxtase, drogas que nem os químicos, nem os médicos, nem os bioquímicos sabem de onde vem e qual a origem, que tipo de produto tem ali. Os jovens tomam aquelas drogas, e isso eu ouvi de alguns deles. No meu convívio com jovens que não são cristãos, eles me contam, um deles me disse: pastor, nós começamos a festa na sexta-feira, e me disse em lágrimas, e no domingo eu acordei, e eu não sabia o que havia acontecido comigo, eu estava nu, jogado, abandonado num sofá, sem saber o que aconteceu comigo sexualmente. E por causa disso, pastor, eu estou conversando para o Senhor, porque eu estou ficando louco. Como é que eu pude me envolver com um negócio desse? E ele diz: eu não fui buscar droga, jogaram naquilo que eu bebi naquela noite. As pessoas começam tomando drogas ou remédios por necessidade. Algumas pessoas tomam remédios porque elas são orientadas pelo seu médico, pelo seu psiquiatra, para que tomem o remédio. Mas muitos deixam de ir ao médico e começam a se automedicar e continuam tomando remédio. Isso me faz lembrar uma experiência que eu vivia. Eu estava nos Estados Unidos, era pastor, e havia um jovenzinho na nossa igreja, aí pelos 12, 13 anos, que era um menino que tinha uma doença que eu não considerava e nem considero doença, mas nos Estados Unidos é assim, e aqui a gente está começando a ficar assim. Então aqueles meninos mais inquietos, mais nervosos, mais agitados, eles dizem que ele tem uma enfermidade mental, que ele precisa tomar um remédio para ele ficar mais calmo. E ali havia um menino desse, que tomava esses remédios. E ele era um menino muito inquieto e muito ativo, era verdade. E na escola, uma das atividades que ele tinha é que ele era um atleta na escola. Nos Estados Unidos, eles incentivam. E ele é um menino, assim, acima da média, em termos de inteligência e em termos de atividade física. Ele era um pequeno atleta. E certa vez nós chegamos na igreja e a mãe dele foi até a igreja, levou o menino, e eu e o meu colega fomos ali para conversar com aquela senhora, e nós chegamos mais ou menos ao mesmo tempo, e o menino chegou e desceu do carro. A igreja tinha mais ou menos uns 11 metros da igreja até a entrada, até a porta do templo. E aquele menino começou a dar pirueta de costas. Vocês já viram isso? Ele saltava, dava salto mortal de costa. E ele foi dando salto mortal e foi vindo e chegou no pé da escada. E a mãe dele começou a gritar. E ele subiu, eram uns 3 ou 4 degraus. Ele subiu a escada de costa, dando salto mortal de costa. E a mãe dele gritando, desesperada.
Aí ela correu na nossa frente, chegou até ele e deu uma bronca nele e falou: eu sei porque você está agitado desse jeito, você não tomou o remédio. O remédio dele era Ritalina. E agora o remédio tem um nome, imagina um nome, gente, Concerta. É o nome do remédio. Então, quando você toma um remédio, você está dizendo assim: me conserta. E o menino foi virando, quando ela gritou, e falou: eu sei, você não tomou o seu remédio hoje, e agora você vai tomar, toma aqui o remédio. E pegou o remédio, uma garrafinha d'água, e deu, o menino tomou o remédio, e ela pegou e falou: e eu vou aproveitar e vou tomar também. Para ela ficar mais calma. Nós somos uma sociedade de gente drogada. Nós achamos que tudo se resolve com remédio. O cetro do ímpio está sobre nós. A palavra de Deus diz que nós não estamos livres dos sofrimentos. Nós não estamos livres de viver neste mundo sem dor, sem angústia, sem problemas, sem lutas. Deus não oferece para ninguém vida fácil. Deus não diz que nós estamos e vamos viver aqui ilesos dos efeitos do mundo sobre nós. Ninguém vive isso. A palavra de Deus está cheia de exemplos. Um deles que eu vou tomar aqui para que os irmãos entendam é o de Jonatas. Está no livro de 1 Samuel, capítulo 14. Jonatas vivia entre o povo de Israel, era filho do rei Saul, e os filisteus atacavam Israel. E os israelitas, naquele momento, não tinham armas de ferro, que era a arma que os filisteus tinham para atacar. E eles então se escondiam nas cavernas. O próprio rei correu para a caverna e se escondeu. O exército do povo de Israel naquela época se resumia a 600 homens. E aí então surgiu Aías, o filho de Eli, o sacerdote, que viviam também escondidos, e juntou-se a Jonas, e profetizou que Jonas iria se levantar para resistir àquele povo. Porque Jonatas acreditava que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, são fortes, são valentes, são resistentes a qualquer proposta do mundo. E ele então olhou para aquela situação e pensou acima dessas propostas do mundo. Ele viu a vida como Deus vê, ele enxergou a vida como Deus enxergava. Saul se escondeu, Jonas se mostra. Saul recuou, Jonas avançou. Saul evitava o inimigo, Jonas enfrenta o inimigo. Saul olha para si mesmo, olha para os seus recursos, olha para a sua condição, compara os seus 600 soldados e diz: não vai dar. E Jonatas ergue o seu olhar e diz: Deus vai me dar a vitória. Aí, quando terminou a batalha, o que aconteceu com Jonas? Jonas disse assim: porventura não me ajudará o Senhor nesta guerra? Porque para o Senhor não há nenhum impedimento que possa impedi-lo de vencer com poucos ou com muitos. Jonas celebra o poder de Deus. Para ele a vantagem numérica não era nada. Para ele o equipamento não era nada. Para ele os recursos não era nada. Jonatas não se tornou rei apesar de tudo. Era filho do rei, tinha direitos, era bom, era justo, confiava em Deus, mas foi perseguido pelo próprio pai, foi maltratado pelo próprio pai e morreu nas mãos dos filisteus numa solidão imensa no meio da montanha. Nós, os crentes, achamos que por fazermos algumas coisas para Deus, nós merecemos recompensa. Aí nós falamos: Deus devia me livrar disso,
Deus não devia permitir que eu tivesse essa doença. Deus deveria me livrar desse problema. A palavra de Deus diz que quem confia nele são como o monte de Sião, jamais serão abalados. Deixa eu dizer uma coisa a você: pior do que perder as coisas, pior do que perder a saúde, pior do que perder o trabalho, pior do que perder a reputação, é perder Deus. Porque Deus é infinito, e quem perde Deus, perde o infinito. Porque Deus é eterno, e quem perde Deus, perde a eternidade. Deus nos fortalece, e Deus fortalece o seu povo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ainda que o mundo nos persiga, ainda que o mundo nos julgue, ainda que o mundo nos frustre, ainda que o mundo nos traga desilusão, o cetro dos ímpios, diz a palavra de Deus, não vai durar para sempre na nossa mente, no nosso coração e na nossa vida. E Deus faz coisas para nos proteger, para nos capacitar para enfrentar o mundo. A primeira, Ele nos protege. O verso 1 diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, é firme para sempre. O verso 2: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor ao redor dos seus filhos, do seu povo. Confiar em Deus é descansar na sabedoria de Deus. Ele conhece todas as coisas, Ele conduz todas as coisas para o melhor e da melhor maneira. Ele é Deus para fazer acontecer na nossa vida o melhor do ponto de vista dEle. Confiar em Deus é descansar no seu poder. Ele está entronizado nos céus, mas Ele deu a vida do seu Filho, morreu na cruz e veio a este mundo e habita os nossos corações através do seu Espírito, para que a gente tenha o poder de enfrentar essa mentalidade do mundo, para que a gente não sucumbe nessa proposta mundana. E o governo de Deus e o poder de Deus não pode ser desafiado por ninguém. A grande questão é que a gente faz confusão. A grande questão é que desde a Segunda Guerra Mundial para cá, nós temos nos desviado do Evangelho. Começou devagarinho e a gente foi entrando num desvio tão grande que hoje a maioria dos cristãos que se afirmam cristãos estão muito longe de Deus e nem se dão conta. Porque nós somos educados de forma inadequada. Eu quero tentar fazer uma diferença para você entre acreditar e confiar. Do ponto de vista semântico, essas duas palavras são iguais, mas do ponto de vista fenomenológico, elas são coisas distintas. Ou seja, na prática, elas são coisas distintas. Nós somos educados para entender, para compreender que sem emoção não há palavra de Deus. É isso que nós aprendemos. Tem que ter alguma coisa exagerada emocionalmente para que a gente diga: Deus está presente. Então nós começamos a ser conduzidos pela emoção e não por Deus. Por exemplo, Deus revoga a sua palavra, ou ela é deixada de lado, se em alguma reunião aparecer um profeta, um apóstolo, e falar alguma coisa ainda que ela seja contrária à palavra de Deus. Quando a emoção acompanha a nossa vida, as nossas reuniões, isso é um bônus de Deus, isso é dádiva de Deus. Isso é uma bondade de Deus.
Mas a palavra nos ensina que nós não somos conduzidos pela emoção. Talvez vocês olhem para mim e falem assim: pastor, mas o senhor parece que o senhor não se emociona. Eu me emociono muito, e algumas das minhas emoções, elas são negativas. Eu fico irado, eu fico nervoso. A minha esposa sabe disso, e vocês podem conversar com ela. Eu fico chateado, eu fico triste, eu tenho crises para baixo, quase, eu diria, depressivas. Eu me entristeço, eu me estresso. Mas eu não sou governado por essas coisas. Eu não sou governado pelos meus hormônios. Eu não sou governado pelas minhas emoções. Eu não sou governado pelos meus instintos. Não sou. Eu sou governado pelo Senhor que habita o meu coração. E os meus conflitos vão sendo tratados por Ele. Mas nós aprendemos diferente. Você tem que viver se sentindo bem. E se for necessário você massacrar alguém para você se sentir bem, você vai fazer isso. Parece que alguns acreditam que na palavra de Deus está escrito assim, que o justo viverá pelos sentimentos, que o justo viverá pelas emoções, que o justo viverá pelos seus instintos. A palavra de Deus está escrita que o justo vive pela fé, é confiando em Deus, é isso que é pela fé. Mas ultimamente há um aplicativo para o Evangelho. Esse aplicativo é emocional, se não tiver emoção, é fake news. Vocês imaginem Paulo vivendo isso, o apóstolo Paulo. Imagine os perrengues que ele passou. Imagina as esfregas que ele teve na vida, as angústias que ele teve, atribulado, perseguido. E ele diz: eu cheguei ao ponto de me desesperar e desejar a morte. Imagine ele preso, que emoção que ele tinha na prisão. Imagine ele na prisão dizendo: Deus, acho que o Senhor não está aqui não, porque eu estou me sentindo mal. A água, ele ficou num determinado momento em Cesareia, a prisão era tão forte, era tão terrível o lugar, que durante o dia ele ficava com a água no pé, e ele ficava curvado, porque ele ficava num lugar onde ele tinha que ficar assim, e as algemas ficavam aqui, e a água ia subindo, e algumas vezes a maré era tão alta que ele tinha que esticar o pescoço e ficar assim, horas. Mas ele dizia: o justo vive pela fé. O justo confia em Deus. O justo toma posse. O justo não vive pelos seus sentimentos, não anda por eles, não se entrega a eles, não se deixa governar por eles. Porque Paulo sabia que quanto mais ele tomava posse pela fé, mais ele deixava de andar pelas suas emoções. Quanto mais ele tomava posse pela fé de Deus e das coisas de Deus, mais ele deixava de viver com a sua alma condicionada pelas emoções. Muitos vivem assim. Se eles têm uma emoção boa, uma sensação boa, estão se sentindo bem, eles dizem: é de Deus, Deus está presente. Mas se eles têm uma emoção negativa, um sentimento negativo, eles dizem: Deus não está aqui. Muitos de vocês sabem muitas coisas de Deus e do Evangelho, mas ainda não entenderam que as angústias, elas se apresentam a nós para nos transformar e nos fazer gente que de fato confia em Deus. Jesus certa vez disse para o Pai:
Deus, a minha alma está angustiada. E ele diz: que direi eu? O pai estava ali, ele está conversando com o pai. Ele não nega o pai sabia e ele também, ele estava em sofrimento, em dor. Aí ele diz: que direi eu? Ele disse: em verdade vos digo, se o grão de trigo não morrer, fica só. O que ele estava dizendo? O pai estava ali, e ele não precisava ter medo do pai, ele podia mostrar a sua dor e a sua angústia para o pai, as suas emoções, e ele não é conduzido pela emoção. Ele sabia que ele veio ao mundo para morrer, ele sabia que ele veio ao mundo para viver essa experiência da alma angustiada. Paulo dizia: nada pode nos separar do amor de Deus, porque o justo anda pela fé. É um processo. Paulo dizia: eu sei em quem eu tenho crido. Quando você começa a andar pela fé, a confiar em Deus, você não se assusta mais, e começa a vir para o seu coração uma paz, um sossego, uma alegria, um prazer. Você precisa sair daqui nessa noite sabendo que você não é um subproduto dos seus hormônios, que você não é um subproduto das suas emoções, que você não é um subproduto da sua depressão, que você não é um geleca, uma coisa indefinida, mas que você é alguém que tem uma identidade que Deus te deu. Você precisa confiar, e confiar em Deus é não depender de nada, a não ser absolutamente dEle. Fé é crer no Deus que não pode mudar e não pode mentir. Ele mesmo jurou e não se arrependerá: sou teu Deus para sempre, ele diz. Quando você diz eu creio, você não precisa de mais nenhuma emoção, de nenhuma sensação, de nenhum arrepio, porque você crê. Seja feliz ou infeliz, você esteja alegre ou triste, bem-humorado ou irritado, você toma posse, é pela fé, e cada vez mais a emoção vai se apequenando dentro do seu coração, cada vez mais a emoção vai perdendo a chance de ganhar o seu coração, cada vez mais a ansiedade vai diminuindo, porque você busca Deus, porque você confia nele. Cada vez mais as emoções perdem o poder de conduzir a sua vida, e você começa a poder dizer assim: ainda que a figueira não dê frutos, todavia eu me alegrarei no Senhor Jesus. Aí você talvez esteja aqui pensando: mas pastor, será que eu sou filho de Deus mesmo? Porque eu tenho deixado a minha vida ser conduzida pelas emoções. Eu quero te dizer o seguinte: como é que você sabe que você é filho de Deus? É pela fé. Deus prova pelo fato de Cristo ter morrido por mim e por nós, e ser dado, e ter sido dado, o Pai ter dado o seu próprio Filho quando eu era ainda um pecador, quando eu era adversário de Deus, quando eu estava alienado, separado de Deus, quando eu estava doente na minha mente, nas minhas emoções, sem ter consciência de quem Ele é, mas um dia Ele veio até mim e eu criei. O justo morreu pelo injusto, está consumado, como cantamos aqui hoje. Você precisa crer no que Ele diz, você precisa crer no que Ele fez a seu favor, você precisa parar de achar que você tem que sentir coisas e ter emoções, você precisa parar de achar que você tem que dar uma ajudinha para Deus, para Ele salvar você. Pela fé, quando você toma posse, você atravessa os pesadelos, você atravessa as depressões,
você supera os pânicos, você vence os medos, você dá ordem às emoções, para elas ficarem no lugar que elas têm que ficarem, que é debaixo da graça e do poder de Deus. É pela fé que Deus nos protege. Está entendido? Simples. É crer, confiar nele. Ele também faz bem, faz o bem para os justos. É o que diz o verso 4. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. O problema é que quando a gente pensa em bem, a gente pensa em uma vida sem sofrimento. Quando a gente pensa que Deus vai fazer o bem, nós pensamos agora, Deus vai me dar muito dinheiro. Quando você pensa no bem, você pensa em problemas resolvidos. Quando você pensa no bem, você é que define o bem, e não Deus. Você define, você pensa, é o que eu desejo, é o que eu preciso, é esse o bem que Deus tem que fazer para mim. Não é o que Deus quer trabalhar a sua vida para que você aprenda a confiar nele. Não é o desejo de Deus para a sua vida, quer que você se transforme, se torne mais santo, se torne mais amoroso, mais bondoso, mais controlado, mais equilibrado, mais cheio de vida. Você quer o bem que você deseja, de acordo com os seus interesses e o seu coração, e a sua mente, essa mente mundana. Nós queremos o visível, não o invisível. Nós queremos o temporário, o imediato, não o eterno. Nós queremos o bem que nos interessa, para a gente se apresentar, para a gente se mostrar para os outros. Mas o propósito de Deus e o bem que Deus quer fazer na sua vida é transformar você, é mudar, não é mudar situações, é mudar a sua vida, seu coração, sua mente. É fazer de você alguém feliz, alguém pacificado na alma, alguém que tem vida. E Deus usa as circunstâncias para transformar e levá-lo a confiar cada vez mais nele. O que Deus quer que você seja parecido com ele. Esse é o bem que Deus faz aos justos. E a terceira coisa que Deus faz para você resistir ao mundo é que Ele te preserva, Ele cuida de você. O texto diz assim: quanto aos que desviam para as sendas e fortalezas, levá-los ao Senhor igualmente com os malfeitores. Você precisa saber que quanto à eternidade, quanto você ter a vida, se você crê em Jesus e confessa Jesus, você já está lá. Mas quanto à sua vida aqui na terra, você vai ser julgado. Muitos crentes vivem numa montanha russa. Muitos vivem essa angústia da montanha russa. Você já foi montanha russa? Você já viu como é que é? A montanha russa é um negócio cruel, né? Porque você paga para sofrer. É uma coisa doida. Muitos gostam. Eu já vi gente sair, desmaiar. Terminou a montanha, cada assim, desmaiado. Mas tem gente que gosta. E tem gente que gosta de viver a vida cristã assim. Porque a montanha-russa, ela produz uma adrenalina. E é por isso que as pessoas vão na montanha-russa. E à medida que elas vão indo, elas querem cada vez mais montanha-russa maiores. E elas ficam no alto e no baixo, no alto e no baixo. Emoção. Agora eu estou com Deus. Agora eu estou longe de Deus. Agora eu estou desviado de Deus, agora eu sou ao lado de Deus. E você começa a viver assim. A montanha-russa é um brinquedo de fazer você sentir adrenalina. E a adrenalina cria vício, a gente vai ficando viciado. E tem muitos crentes que já se acostumaram com isso. Eles gostam de um dia eles dizerem assim: agora eu estou na pior. Aí passa mais um tempo: agora eu estou bem. E eles ficam nesse jogo de vai e vem, porque eles não andam pela fé. A fé de muitos é assim.
E aí eles começam a achar que se acontecer alguma coisa na vida deles, que se eles tiverem algum pecado, se eles ficarem irritados, se eles ficarem nervosos, se eles ficarem aflitos, se eles tiverem uma tristeza, uma depressão, e daí Deus está longe deles. E aí eles começam desesperadamente querer buscar a Deus para eles ficarem perto de Deus. A Bíblia diz que o justo vive pela fé, não é pela emoção. Aí as pessoas, como elas gostam da montanha-russa espiritual, elas começam a vir numa reunião esperando ter uma experiência extraordinária. E isso vira uma instituição. Todo mundo acha que tem que viver aquela experiência. Você já amanhece o dia e dizendo para Deus: Deus, o que vai acontecer comigo hoje? O que eu vou experimentar? O que eu vou saber? Tudo na emoção. Tem gente que ou tem que ter anjo ou tem que ter demônio. Tem que ter um suspense. As pessoas, será que Deus vai falar comigo hoje? Será que Ele vai falar uma coisa boa ou uma coisa ruim? Será que Deus vai falar comigo para eu ficar com esse cara? Que eu estou gostando dele agora? Ou será que Deus vai falar para eu abandoná-lo? Não é a palavra de Deus que fala, é o profeta. É emoção. 90% das pessoas que se afirmam cristãs vivem nessa instabilidade. Quem confia em Deus não se abala. Não é conduzido por emoções. Fé não é emoção. Fé é a certeza. Com emoção ou sem. Fé é a certeza. Com alegria ou sem. Fé é a certeza, com circunstâncias a favor ou com circunstâncias contra. Fé é a certeza de que das coisas que se esperam. Fé é a certeza, e ela não se ampara naquilo que ainda não chegou. Ela se ampara naquilo que já foi feito na cruz. Você olha para você e vê os seus pecados. Olha ao redor e vê as circunstâncias, mas quando você olhar para Deus, você o verá. A fé não é para o que vai acontecer ou pelo que já aconteceu. E eu vou encerrar dizendo para você, os demônios sabem o que você crê. Porque os demônios sabem. E para você não ficar assustado, eu quero te dizer que os demônios sabem o que eu creio. Os demônios sabem o que Cristo fez na cruz por mim. E eles dizem, entre eles, o Naamã é cheio de erros e pecados. Mas ele crê em Jesus. E porque ele crê na obra de Cristo na cruz do Calvário, eu não tenho acesso a ele, porque cada vez mais ele está crendo em Jesus. Eu não posso culpá-lo, porque quando ele peca, ele acredita que ele é pecador, e ele se arrepende, e ele vai a Deus e pede perdão para Deus. E o sacrifício de Cristo perdoa, porque não há pecado ou culpa que Deus não possa perdoar em Cristo Jesus. Os demônios sabem, e você fica andando pela sua emoção, deixando ele te massacrar. Os demônios sabem qual é a minha identidade. Os demônios sabem quem eu sou, porque eu sei quem eu sou, porque quem dá a minha identidade é Deus, não é o meu passado.
não foi o fato de eu ter sido nascido de um pai que havia morrido 18 dias depois que eu nasci, ele morreu, nem é o fato da minha mãe ter me doado, nem o fato de eu ter vivido em tantas famílias, nem passado todas as dificuldades que passei na vida, nem as lutas, nem os conflitos interiores, nem os abusos. Não foi nada disso que me dá a identidade. Quem me dá a identidade é Cristo Jesus. Você é um filho de Deus, Naamã, e o diabo não tem mais acesso à minha vida. Por que você está com medo? É porque você aprendeu errado, é porque você não creu em Jesus. Agora, diante dos homens, aí eu preciso ter a minha identidade. Eles precisam ver em mim a vida de Jesus. Eles precisam ver o testemunho. Eles precisam ver o que Deus faz na fraqueza humana. Eles precisam ver que um menino pobre, sem nenhum sentido, Deus pode transformar a vida. O mundo precisa saber. E eles vão começar a olhar para mim e dizer: aquele é um filho de Deus. Eu sou o que Deus diz que eu sou. E nele eu sou construído pela graça de Deus. É interessante, eu estava, à medida que eu meditava aqui, pensava, não é possível. Como é que você se sentiria? Você se sentiria como filho, como pai ou mãe, se o teu filho chegasse para você e falasse assim: eu acho que você não é meu pai. Ou então ele pensasse assim: eu fiz uma coisa que meu pai não gosta, então agora eu não vou ser mais filho dele, que ele vai ficar bravo comigo. É assim que muitos se comportam diante de Deus, porque não creem que eles foram adotados pelo Pai eterno na cruz do Calvário. Que pena que há tantos crentes que vivem nessa oscilação, que acham que porque sentiram, pecaram, erraram, deixaram de ser filhos. Quem dá a sua identidade é a obra de Cristo na cruz. Você é filho, e filho é sempre acolhido, não importa o que aconteceu. Filho é sempre abraçado. Filho está lá, é o pai do filho pródigo, de braços abertos para receber e fazer a festa. Não viva pelos seus sentimentos, viva pela fé na obra de Cristo na cruz do Calvário. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos dê essa vida, como encerra o Salmo, para que haja paz em Israel. Amém? Os filhos de Deus dizem amém. Amém. Os filhos de Deus ficam de pé e batem palmas a esse Senhor e a esse Deus vivo.